Bom dia, bom dia, bom dia. Plena quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Provavelmente vocês estão aí, muitos de vocês devem ter pulado, outros terem viajado para descansar. Enfim, cada um tem a sua maneira de pular o carnaval. Eu fiquei ao longo desses dias me retirando, ficando mais em silêncio e desenvolvendo um novo programa de mentoria que eu vou lançar muito em breve. E é esse o assunto que me traz hoje para vocês. Portanto, hoje nós não temos nenhum convidado. Estamos aqui, primeiro café com o Coutinho, que está ao ar livre. Estou aqui na piscina de um condomínio e vou falar com vocês aqui basicamente o que é que eu vou lançar, que a gente vai lançar aqui para vocês. Deixa eu ajeitar isso aqui, melhor para ficar numa posição mais tranquila. Legal, eu vou falando com vocês e ao mesmo tempo lendo aqui, porque eu acabei de desenvolver esse processo todo. O que acontece? Você, vendedor, você que gosta de vender, que acredita que a profissão de vendas é uma das mais nobres, mas às vezes tem vergonha de se colocar como vendedor. Olha, se você se apresenta como representante comercial, gerente de, gerente de relações com o mercado, SDR, closer, tudo isso é besteira. Você é, no fundo, um vendedor. E por que você acaba se apresentando dessa maneira? Muitas vezes por conta da falta de preparo. Vendedor mal preparado acaba sentindo vergonha de se assumir como vendedor. E muito desse programa que eu estou desenvolvendo agora tem a ver com esse resgate. O resgate da profissão de vendedor. Afinal de contas, vendas, qualquer empresa vai atrás das vendas que tem. E vendas, por sua vez, é a profissão que a gente tem mais dificuldade de preparação. Por quê? Bom, vamos lá, é um exemplo que eu dou muito comumente nas minhas palestras, né? Se você quiser ser um advogado, você vai lá e cursa, faz uma faculdade de Direito. Se você quiser ser, vamos lá, médico, você faz uma faculdade de Medicina, dentista, odontologia, contabilidade, contador, contabilidade e assim por diante. Todas as profissões têm uma determinada carreira, um determinado preparo para que você consiga exercê-la. Menos uma, vendedor. Você conhece alguma faculdade de vendas? Você conhece alguma escola técnica ou escola de vendas, alguma coisa assim? Pois é, a maioria dos vendedores hoje está se preparando com base no YouTube. Acho que é a grande universidade de formação de vendedores. E o que eu vejo lá no YouTube é muito mais do que eu acabo atribuindo, chamando pejorativamente de Macacolândia. Por que Macacolândia? Porque ficam falando assim, quando o cliente fizer isso, você faz aquilo. Quando o cliente fizer aquilo outro, você faz aquilo outro. E assim por diante. Sempre descrevendo situações e como você deve reagir mediante as situações. Gente, pior, por mais preparado que esteja para a situação, nós vivemos num momento de tanta imprevisibilidade, de tanta vulnerabilidade, de tanta complexidade, que é difícil a gente conseguir descrever todas as situações possíveis e imagináveis. Óbvio que tem algumas que são bem típicas, bem clássicas de todos os vendedores, mas a maioria delas são imprevistos. E como é que você vai lidar com isso? A questão é muito simples. Se você entender a raiz da onde nasceram as principais objeções e comportamentos, tanto do nosso cliente como o nosso também. Então, o que acontece? Vamos lá. O que é vendas neurais? Vendas neurais, ela vai entender exatamente, ou melhor dizendo, vendas neurais vai explicar exatamente como é que funciona o cérebro humano, mediante uma decisão. Talvez você já tenha participado de algum seminário meu ou palestra em que eu descrevo os 3 sistemas do cérebro trino, né? O que é o cérebro trino? Cérebro trino é aqueles 3 sistemas que a gente acredita que tenham sido fruto do processo de evolução do ser humano que chegou até aqui. Então,
Lá atrás, quando a primeira criaturinha surgiu aqui no planeta, a vida surgiu no planeta em 1 bilhão e 700 milhões de anos atrás, essa criaturinha em torno de 1 bilhão e 300 milhões de anos atrás fez uma movimentação de sair da água para a terra, porque a vida surgiu na água, né? E ela saiu da água para a terra. Para fazer essa movimentação, ela tinha que ter um cérebro que coordenasse esses movimentos. Esses cérebros, dentro do que a gente chama de cérebro trino, é conhecido como cérebro reptiliano, ou mais tecnicamente conhecido como cérebro tronco. Reptiliano porque, evidentemente, como ele trouxe da água para a terra, nessa movimentação, provavelmente deveria de ser um réptil, né? Então, por isso que a gente chama de cérebro reptiliano. Mas a questão dele não é nem tanto porque o nome que ele dá, mas esse cérebro, ele tem a essência das nossas instruções que estão em todo o DNA de todo ser vivo. Todo ser vivo tem, entre nascer e morrer, pelo menos 2 missões. Provavelmente você já deve estar pensando aí, bom, quais são essas missões? As missões, sabe quais são? Primeira, sobreviver. Parece simples e lógico, né? E a segunda, se perpetuar enquanto espécie. Então esse cérebro, chamado reptiliano, tem essas 2 instruções básicas. Então ele é extremamente egoísta, ele é extremamente, como se diz, olha para si próprio. Quando você já analisa sob o ponto de vista psicológico, né, ali está o que o Freud chamava do cérebro id, o cérebro infantil, o cérebro criança, que é cheio de mimos, é cheio de desejos, impulsos. Esse cérebro é extremamente intuitivo, porque ele veio para nos ajudar a preservar a nossa vida. Então ele é extremamente intuitivo, extremamente ligado o tempo todo. Ele está sempre em mecanismo de ataque e defesa, está sempre olhando se tem alguma coisa nos atacando e está sempre tentando se defender de alguma coisa. Esse cérebro, que é o primeiro deles, é o chamado cérebro reptiliano. Bom, eu estava falando que a maioria dos seres vivos, todos eles, têm essas 2 instruções. Nós, seres humanos, temos uma terceira instrução aqui nesse cérebro. Sabe qual é? A busca pelo poder. Esse é o cérebro que, então vamos lá, sobrevivência, perpetuação de espécie e busca pelo poder. Depois nós vamos ver como é que isso é usado pelo marketing ou até mesmo nas vendas para persuadir o cliente a comprar ou a fazer aquilo que nós queremos, né? Bom, aí vamos aí para o segundo sistema de cérebro, que é basicamente o cérebro límbico. Evidentemente, olha, é simples a gente pensar, uma criaturinha que tem apenas um cérebro capaz de cuidar da sobrevivência e perpetuação da espécie, evidentemente essa criaturinha não tinha grande chance de se perpetuar enquanto espécie, não. Ela tem muito mais chance de se perpetuar, ela precisa de alguma coisa a mais para se perpetuar. E essa coisa a mais que ela precisa para se perpetuar é um banco de memórias. Para abrigar o banco de memórias nasce o límbico. E o límbico, o límbico, ele é o responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Por isso que tudo que é emocionante é facilmente memorável, né? Então, a memorização nossa se dá através de tudo que toca a nossa emoção. Agora, tem uma coisa a mais que também é muito importante nesse tipo e que ajudou as neurociências a postular uma questão muito crítica, que o límbico controla a nossa percepção de realidade. A nossa percepção de realidade é dada pelos nossos 5 sentidos, né? Olfato, tato, visão, paladar e audição. Esses 5 sentidos estão toda hora mapeando a realidade e contando para o cérebro o que é que ele está percebendo. Então a nossa percepção é dada por esses 5 sentidos. E esses 5 sentidos estão pendurados aonde? No sistema que é responsável pelas nossas emoções.
Por isso que o ser humano é um ser emocional e não racional. O ser humano é um ser emocional que pensa. Essa é a nossa grande virtude. Agora, a terceira parte do cérebro, que é o córtex, que é responsável pela nossa capacidade lógica, que é, vamos dizer assim, que colocou nós, seres humanos, no topo da cadeia alimentar. Nós somos a única espécie nesse planeta que habita de um polo a outro. Nenhuma outra espécie é capaz disso. Porque o nosso córtex, que é aqui onde estão os nossos neurônios, que são os responsáveis pela nossa capacidade criativa, eles nos ajudam a adaptar. Aí a gente cai naquela historinha do Darwin, né? Não é o mais forte, nem tampouco o mais inteligente. Nós não somos os mais fortes, nem tampouco, e aliás, com relação aos inteligentes, há dúvidas a esse respeito, mas certamente nós somos os mais criativos e somos aqueles que melhor se adaptam. Por isso que a gente habita esse planeta de um polo a outro, de um extremo a outro. Somos capazes de nos adaptar às condições mais adversas e sobreviver, graças à nossa capacidade lógica. Mas ela é o seguinte, ela só entra em ação, a gente só consegue pensar logicamente quando nós estamos relaxados, quando o límbico está desarmado. Porque se alguma coisa acontece que a gente sente que é uma ameaça à nossa sobrevivência, imediatamente o nosso mecanismo de funcionamento do cérebro vai ficar entre os dois primeiros, ou no límbico lá embaixo, ou ainda, mais abaixo ainda, no reptiliano. Então, aliás, olha só, 90% do nosso tempo nós estamos tendo reações comandadas ou pelo reptiliano, pelo cérebro reptiliano, ou pelo límbico. Ou seja, as nossas ações são muito mais dirigidas por questões de sobrevivência e atração sexual, que é responsável ali no caso do reptiliano, ou pelas nossas emoções, de nós sentirmos ameaçados, ou querermos ser reconhecidos ou amados. Essa é uma. E a terceira e última, que é a nossa capacidade lógica. 90% do tempo a gente está nos dois primeiros. Bom, o que isso tem a ver com vocês? O que isso tem a ver com o Café Coutinho de hoje? O quê? Durante o Carnaval, eu trabalhei num projeto de mentoria. Essa mentoria vai durar 12 meses, exatamente, você ouviu bem. 1 ano a gente vai ficar junto. E ao longo desse 1 ano nós vamos conhecer profundamente como é que é o funcionamento do cérebro e como é que isso se aplica a vendas. Porque no mercado high ticket, no mercado de vendas face a face, o mercado high ticket é o mercado onde o que você está vendendo tem um valor acima de, vamos dizer, em torno de 10 mil reais, daí para cima. Então, um carro de luxo, um apartamento, soluções, às vezes, de consultoria. Você quer consultor, qualquer coisa que você venda que é acima de 10 mil reais, é o chamado mercado high ticket. Esse mercado não funciona com marketing institucional ou através de internet, por exemplo, ou redes sociais. Esse, de alguma maneira, ou por indicação, ou até por conta de uma divulgação, você só acaba conseguindo fechar esse tipo de negócio quando está face a face com o seu cliente. E nessa interação face a face com o seu cliente, e aí a gente começa a entender quão importante é entender o funcionamento do cérebro humano. Vamos lá. A gente precisa entender, primeiro, que quando o cliente está logo de cara com a gente e ele não nos conhece, ele está morrendo de medo da gente. Ele está lá embaixo, no reptiliano, no cérebro mais primário, da sobrevivência. Ele está dizendo assim para si, putz, esse cara está querendo meu dinheiro. Esse cara está querendo tomar conta só da minha sobrevivência. Lembra do cérebro reptiliano? Ele não é responsável pela parte da sobrevivência. Sabe por que isso? Porque vendedor é muito mal preparado. Vendedor não entende isso daqui. Ele acha que descrever produto, características, atributos do produto, ou até mesmo os benefícios, é isso que vende. Na realidade, o que vende é você saber desarmar o seu interlocutor,
tirar fora as armadilhas emocionais e relacionais e levá-lo até o córtex, que é onde está a capacidade lógica. Ali sim ele vai ouvir a sua argumentação. Então, dentro desse princípio, e aí vendas neurais, nós vamos ficar 1 ano entendendo como é que funciona esse processo, para a gente saber lidar com essa situação, de superar essa defesa emocional. E da onde nasce essa defesa emocional? Lembra que eu falei do vendedor despreparado? Então, senta aí que lá vem a história. É o seguinte, você já pensou qual é a imagem do vendedor? Chamado inconsciente coletivo. Por que é que ninguém tem a palavra vendedor escrito no seu cartão de visita? Você já se perguntou sobre isso? Provavelmente. Porque a imagem do vendedor é muito ruim. A gente chama isso de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, quando alguém se apresenta como um vendedor, na hora vem todo o lado sombra do vendedor para o possível cliente. Esse cara deve ser um picareta, deve ser um chato, um insistente, que não deu certo na vida, e aí foi ser vendedor. Sabe aquele cara que não estudou, é um cara despreparado. Todos esses preconceitos ocorrem na hora que você se apresenta como vendedor, e mesmo na hora que um cliente vai comprar alguma coisa e ele se depara com um vendedor. Isso daqui é o inconsciente coletivo, é algo muito forte, do qual a gente não tem controle. E o nosso papel como vendedor a gente acaba quebrando esse conceito. Então nós estamos em um esforço adicional de quebrar essa barreira do preconceito contra o vendedor, que só quer saber do dinheiro, e se posicionar como alguém que realmente está ali para resolver as suas necessidades, para entender como é que ele funciona, o que ele está precisando. Talvez uma das melhores características do programa Vendas Neurais, quando me perguntam, eu digo assim, olha, vendas neurais... Aliás, deixa eu abrir mais um parênteses aqui, antes de prosseguir. Muita gente me pergunta se vendas neurais tem a ver com PNL. Então eu já respondo de cara, não. Eu fiz um curso de PNL, aliás 2, só para entender se de fato a gente tinha algumas coisas a ver. Eu diria que a PNL usa algumas coisas das neurociências, porque todo o processo de vendas neurais está baseado com relação às neurociências, os comportamentos nossos decorrentes desses 3 cérebros, reptiliano, límbico e córtex. Bom, voltando à história aqui do vendedor. Ele tem que saber passar por essa barreira de defesa emocional do cliente para conseguir descrever ou direcionar o seu cliente para aquela solução que ele está propondo. E como eu falei anteriormente, né, vendas neurais ele tem uma filosofia. A filosofia de vendas neurais não é vender a qualquer preço. Vendas neurais tem como objetivo conquistar o cliente. O negócio é consequência. Então é preferível que você perca o negócio, mas ganhe o cliente. Ao contrário de outras técnicas, principalmente de persuasão, que estão por aí, que ganhe o negócio de qualquer maneira. Nós vivemos num momento em que a comunicação está muito fácil e democratizada. É a internet e as tais redes sociais. Se fizer uma besteirinha, publicou nas redes sociais, depois, para você provar que focinho de porco não é tomada, gente, é problemático. Então é muito melhor que você não faça isso, que você realmente faça aquilo, ou melhor dizendo, deixa eu reformular aqui, é que você somente feche negócio e ofereça para o seu cliente aquilo que de fato vai atender às suas necessidades. Não as suas próprias, mas a dele, cliente. É isso daqui. Então, por isso que vendas neurais tem o foco no cliente, nas necessidades dele. A gente trabalha com um conceito que, no nosso seminário, a gente chama até de mantra, né?
que vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Eu diria que esses outros dispositivos, essas outras técnicas, têm a arte de explorar o cliente, não as necessidades do seu cliente. Bom, mas vamos continuar aqui. Essa mentoria, que dura 1 ano, ela tem como objetivo, basicamente, ao cabo de 1 ano, primeiro, dobrar os seus resultados como vendedor. Isso mesmo que você ouviu. Dobrar. Depois de 1 ano, o objetivo nosso é dobrar os seus resultados. E como isso? Dominando o mecanismo de decisão do seu cliente. Eu estou olhando aqui para aqui porque eu trouxe a apresentação, porque eu não decorei. Eu fiz nesse final de semana, eu não tenho ela em toda na cabeça. Mas esse é o objetivo da nossa mentoria. Dobrar aqui. Base no quê? Com base no programa Vendas Orais. Gente, presencialmente eu já treinei mais de 6.000 pessoas ao longo de 20 e poucos anos, aí 24, 25 anos de carreira como consultor especializado em vendas. Então, como é que começa essa mentoria? Primeiro, numa sessão, numa entrevista comigo, que eu chamo de sessão de clareza e direcionamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o seu momento atual. Onde é que você está? O que é que está acontecendo com a sua vida e para onde você quer ir? Qual o seu objetivo? Você sabe a diferença entre sonho e objetivo? Pensa bem, o que é sonho e o que é objetivo? Bom, alguém uma vez me disse, Coutinho, tudo começa no sonho. Verdade. Tudo começa no sonho, mas você tem que transformar o sonho em objetivo. E como é que eu transformo um sonho em objetivo? O que faz um sonho se transformar em objetivo? Pensou aí? Olha só, se eu falar, por exemplo, eu quero ser rico, isso é um sonho ou um objetivo? Provavelmente você deve ter respondido, é um sonho. Agora, se eu falar para você, olha, eu quero ser rico até 2030. Se tornou um objetivo. Por quê? Porque eu coloquei uma linha do tempo ali. E quando a gente coloca uma linha do tempo, aí fica muito fácil transformar o sonho em um objetivo. Então, o que a gente vai fazer? Opa, pera, por que na tela? Voltamos. Então, o que faz transformar um sonho em objetivo é a linha do tempo. Então, primeiro, essa mentoria é para quem tem um objetivo claro, de querer pelo menos dobrar, sair da vida que você está, ir para um outro patamar de faturamento, um outro patamar vamos dizer, de qualidade de vida. Bom, então a gente faz o quê? Uma sessão. Nessa sessão é uma sessão de clareza e direcionamento. Por que clareza? Para entender o momento e aonde que você está na sua vida. Se você entender esse momento, fica fácil de a gente direcionar e saber para onde a gente quer ir. Aquela velha história do objetivo, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Então, nesse momento, a gente começa a definir estrategicamente qual é o lugar que você quer ir. Muito bem. Então, falamos já, esclarecemos a diferença entre sonho e objetivo. E vamos falar aqui que a primeira pergunta que está aqui, que eu coloquei no REC é: você tem clareza do ponto, do panorama e da jornada que você está em relação aos seus objetivos profissionais? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para si próprio. E a segunda: hoje, qual é o seu maior objetivo? Isso está claro para você? Bom, essa sessão que a gente vai fazer, que aliás é gratuita, porque é para qualificar se as pessoas estão aptas ou não a entrar nessa mentoria, a gente vai investigar essas duas questões. Primeiro, olha só, qual é o seu grau de consciência em relação ao que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo? E segundo, qual é o nível de aderência das técnicas que você está usando hoje em dia, das suas atuais estratégias para atingir aquilo que você quer? E aí é que a gente entra. A gente entra expondo, esclarecendo
e mostrando para você quais são os benefícios do programa Vendas Neurais para que isso aconteça na sua vida. Bom, e aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer um mapeamento do seu momento dentro de 7 vetores, que eu chamo, 7 grandes áreas, que são os vetores centrais. O que são esses vetores centrais? E aí a gente vai ver seu nível de satisfação. Primeiro, qual o seu nível de satisfação com a sua inteligência artificial? Olha, eu estou com inteligência artificial. Ato falho, né? Vamos lá, Freud explica, mas é inteligência emocional. Lembre-se, não existe relação entre pessoas, não existe relação entre empresas, existe relação entre pessoas. Então, se existe relação entre pessoas, aí o nível seu de inteligência emocional é praticamente determinante de como vai caminhar a sua relação de vendas. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver é inteligência emocional. São os 4 ou 5 aspectos os mais determinantes da sua inteligência emocional para saber em que estágio ela está atualmente. O segundo ponto é o conhecimento técnico. Aquela velha história, né? Você, para vender alguma coisa, tem que ter um profundo conhecimento desse seu produto. Quais são as suas características e atributos. Mas mais do que isso, você consegue vincular os benefícios às características e atributos? Porque é aquela historinha, né? Pouco importa se é pato ou é pato. Ele quer o ovo, então ele quer o benefício daquilo que ele está comprando. Ninguém compra furadeira, a gente compra um furo na parede, né? Então, você está dominando isso, sabe como funciona, quais são as características técnicas do seu produto, quais são os atributos que ele tem para resolver e propiciar o benefício que o seu cliente está precisando. Essa é uma questão muito séria, porque muitas vezes, principalmente quem trabalha no mercado técnico, mercado de software, por exemplo, acaba se apegando nesses pontos que eu chamo de fica escovando o bit, saca? Em vez de entender com profundidade o que é que está acontecendo com o cliente. Terceiro aspecto qual o teu potencial de crescimento com aquilo que você hoje está trabalhando? Será que isso aí tem um potencial realmente de crescimento? Quais são os seus diferenciais tecnológicos ou de posicionamento de mercado? Muitas vezes você fala assim, o mercado de relógio está saturado. No entanto, tem relógios que custam o preço de um carro, 60, 70, 80 mil reais um relógio. E aí? Mas aí ele precisa de uma questão de posicionamento. Uau, começou um vento forte aqui, fresquinho. Não sei se vai interferir no áudio aqui de vocês. Eu acredito que sim, né? Pode ser que interfira no áudio aqui. Mas vamos continuar aqui. No potencial de crescimento. E o outro? Você tem uma mentalidade empreendedora. Você sabe, já ouviu falar das 10 CCS? As 10 CCS, para quem fez Empretec, já deve saber, são as características do comportamento empreendedor. São aquelas 10 características que todo empreendedor, de uma maneira ou de outra, tem que ter. De maneira geral, o empreendedor tem 4 características bem intensas. 3, mais ou menos, ele tem equilíbrio e 3 são cegas. A gente ajuda vocês a mapearem quais são essas suas características para vocês tornarem empreendedores de vocês mesmos. No fundo, vocês são uma empresa, a empresa do eu sozinho, que tem que faturar e ganhar e dar lucro, como toda a empresa. Tem que crescer e dar lucro. Assim como nós, seres humanos, temos a obrigação de sobreviver e perpetuar enquanto espécie, está no nosso instinto, no nosso DNA, toda empresa ela tem que crescer e dar lucro. Então é você se entender enquanto empresa. Depois, o modelo do seu negócio. Como é que você está estruturando a maneira que você vai sobreviver, estruturar seu negócio e atender seu cliente? Qual o modelo do seu negócio? Será que ele é sustentável? Tem negócios que toda vez que você acaba de fechar um, você já tem que sair e partir para o segundo modelo de negócio. O famoso matar um leão por dia. Isso é muita característica do vendedor, matar um leão por dia. Mas, mais do que simplesmente
da disposição e da sua competência para você matar um leão por dia é qual estratégia você vai usar. Como é que está o teu nível de inteligência para gerar essa receita. E aí a gente vai ver como é que está o estágio atual do seu modelo de negócios. Bom, na sequência, a gente vai falar muito da sua estratégia de vendas. Como é que você vai atingir o seu mercado potencial, o seu mercado consumidor. Isso daqui a gente tem todo um mapeamento disso e ver quais são as melhores estratégias para você investir. Será que é internet? Será que é no 1 a 1? Será que é através de indicações? Como é que você vai se posicionar? Eu, por exemplo, vivo muito de indicação. Meus clientes sempre vêm através de outros clientes. E tem mais. Meu negócio, por exemplo, eu não consigo conquistar um cliente novo sem fazer um processo de degustação. Porque a metodologia, o método vendas neurais é tão diferente de tudo que você já viu por aí, é tão diverso de tudo, que eu não consigo explicar. O que eu tenho que fazer? Fazer uma degustação. Essa, por exemplo, é a minha estratégia de venda. E é por isso que eu estou propondo essa daqui, essa interação com vocês, esse diagnóstico do seu estado atual, para a gente desenhar, ver como é que vendas neurais pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Então, essas são as estratégias de venda. Quais são as melhores estratégias de venda que você pode usar? Como é que você vai aplicá-la? Quanto isso vai custar? Quanto isso vai te demandar de esforço e investimento de capital? Esse é outro ponto. E aí, finalmente, a gente vai traçar um objetivo que é extremamente subjetivo, que é o teu tempo e qualidade de vida. Como é que você vai dedicar o seu tempo a uma série de outros aspectos da sua vida? Como, por exemplo, eu tenho que dedicar um tempo da minha vida a desenvolver a leitura, a aprendizado, a fazer cursos, para que eu me aperfeiçoe, para que eu cada vez consiga trazer as coisas mais atuais possíveis para vocês. E como é que eu divido esse tempo? Por exemplo, entre o meu lazer, as coisas que eu gosto de fazer, que eu curto de fazer, as minhas relações pessoais e afetivas, a minha família, aos meus filhos e ao meu negócio. Tudo isso a gente tem que saber como equacionar isso. Esses vetores todos vão compor o que a gente chama de qualidade de vida. E a qualidade de vida, eu diria, está calcada em um tripé. Primeiro, evidentemente, o seu faturamento, a sua receita, como você ganha ou faz dinheiro. Segundo, a sua saúde, como é que você vive, como é que você se alimenta, como é que está o seu corpo, se você faz exercícios ou não, se você tem alguma doença crônica ou não, e como você deve fazer para cuidar da sua vida nesse sentido, da sua saúde. E o terceiro são os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos afetivos, são os nossos relacionamentos amorosos, são os nossos relacionamentos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Todas essas são as relações. E aí a gente vai traçar um diagnóstico, como é que está a sua qualidade de vida nesses três aspectos. Então, repetindo, seu faturamento, como é que você ganha dinheiro, como é que você cuida da saúde e como é que você vive, como é que estão a qualidade das suas relações. Nós, seres humanos, somos seres gregários, né? Nós não gostamos de viver sozinho, nós gostamos de viver em bando, e bando se vê relações. E tudo isso, e as relações, tem muito a ver com o nosso comportamento. E todo o foco do programa Vendas Neurais está em mexer no comportamento. Olha só, é o comportamento que vai afetar os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos é que vão construir os nossos resultados. Pegou? Fica aí que tem mais. A gente termina essa sessão diagnóstica e faz um diagrama, que é um diagrama visual. Nossa capacidade visual, ela é muito mais inteligível do que a nossa capacidade auditiva. Se eu der um relatório por escrito, contando todos os graus, onde é que está de intensidade, todos os vetores que nós analisamos, você vai ficar lendo lá. Se eu colocar isso num gráfico que a gente chama tipo aranha, né? É um gráfico redondo,
com aquelas tiras centrais dizendo como é que está cada vetor desse que eu acabei de falar, né? A inteligência emocional, o teu conhecimento técnico, o teu potencial de crescimento, a tua mentalidade empreendedora, o modelo do seu negócio, a sua estratégia de vendas, o seu tempo e qualidade de vida. Se a gente coloca isso num gráfico que a gente chama de aranha, você visualiza rapidamente onde é que você tem que atuar, onde é que você não tem que atuar, onde é que você já está bem. E a gente vai atacar esses pontos fortes. Por isso que a mentoria tem uma parte que é coletiva, é de grupo, e tem outra parte que é individual. É comigo e contigo para te ajudar nesse sentido. Bom, vamos lá continuar. Ao final da sessão você tem esse gráfico e aí você vai saber quão próximo ou distante as suas atuais técnicas de vendas estão alinhados aos seus objetivos de resultados. Então, olha só, após essa sessão você vai entender exatamente onde você está, aonde você quer chegar e aquilo que você está praticando, qual é, se vai te levar para lá ou não, ou se vai te levar rápido ou não, qual velocidade e qual direção que isso está te levando. Bom, beleza. Tem um outro aspecto, né, que é ter a percepção exata do que é que está te impedindo de fechar negócios. Eu, por exemplo, me deparei com um mentorado que ele tem muita dificuldade em superar objeções. Por quê? Ele acha que objeções é uma questão de contra-argumentação. Ele não percebeu que a objeção é uma questão emocional, que o seu cliente está inseguro, por isso que ele manifesta a objeção. E ele trata a objeção como uma maneira lógica, como uma argumentação. Você acha que o cliente dele escuta isso? Não. Então, é entender, é ter a percepção exata que quais são as características, qual o momento da venda que está impedindo que ele chegue no resultado que vai esperado. Opa, começou o vento aqui, já começou a voar, as coisas estão começando a voar. Refrescou hoje, né? Legal, vamos lá. E quando a gente sabe do que é que está nos impedindo, a gente tem clareza do como a gente pode atuar, como a gente pode resolver isso. Então, o terceiro vetor, o terceiro resultado é o que é que eu tenho que começar a fazer para remudar essas características de resultado. Ao final dessa sessão, se a gente pudesse se eu pudesse sintetizar, são 3 colunas que a gente vai pegar claramente. Primeiro, o que é que você fazia e tem que preservar porque é legal, porque é bom e vai te ajudar. Segundo, o que é que você tem que parar de fazer porque está te prejudicando e você nem sequer sabe que isso está acontecendo. E terceiro, o que é que você precisa começar a fazer porque é isso que vai te ajudar a chegar no objetivo que você pretende. Legal? Vamos lá. Isso é o final da sessão. E aí você está pronto para a arrancada, começam os questionários, onde a gente vai fazer uma autoavaliação. E aí a gente termina fazendo um balanço. E a pergunta, olha que interessante a pergunta final aqui da autoavaliação. Olhando esse cenário, aquele que você chegou até aqui, né? Quais decisões te trouxeram essa situação desse diagnóstico atual? E o que você acha que vai acontecer contigo? O que você acredita que vai acontecer contigo se você continuar nessa mesma situação? E o que você acredita que vai acontecer na tua vida se você atuar nesses pontos que você detectou que estão te impedindo de chegar mais longe? E último, você acredita que se você investir num programa de mudança comportamental, ela pode te ajudar a construir esses resultados, a chegar nesse objetivo que você quer atingir? Olha só, bacana, né? Legal. E aí vem o seu momento de reflexão, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que nasceu o programa Vendas Neurais. Porque o programa Vendas Neurais, gente, assim, eu digo que foi uma junção de um grande quebra-cabeças, né? Eu, no início da minha carreira, eu tive uma carreira de vendedor muito bem sucedida. E os cachorros acordaram, a vizinhança acordou. Eu tive uma carreira muito bem sucedida, mas eu acredito esse sucesso da minha carreira como vendedor, principalmente a uma coisa chamada treinamento. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional,
E logo que eu entrei nessa empresa, eu já tinha um bom nível. Eu fazia cultura inglesa, eu estava no 4º ano de cultura inglesa. Eu comecei a fazer inglês, eu era moleque, eu tinha 11 anos de idade. Não, 11 não, 12 anos de idade. Então eu já tinha um bom nível de conhecimento de inglês. Isso me ajudou muito a alavancar a carreira dentro dessa empresa, porque na época eram pouquíssimas as pessoas que falavam em inglês, e os representantes, os diretores, os presidentes, vice-presidentes, quando vinham para o Brasil, eles tinham que utilizar, eles queriam falar com as pessoas, eles tinham que se servir de uma secretária bilíngue. Só que a secretária entendia da tradução, não entendia exatamente do negócio em si. E eles acabavam, de uma maneira ou de outra, acabaram recorrendo a mim, porque eu entendia tanto no negócio, dos equipamentos, e eu trabalhava na Honeywell, né? Dos dispositivos que a gente vendia, e também entendia do inglês. Então eu tive a chance de ir para os Estados Unidos fazer um treinamento. E, gente, desbundei. Foi, na minha cabeça até então, eu acreditava que vendas era uma questão vocacional. Você nascia para venda ou não. Que não era uma questão técnica. E lá, gente, aí eu vi que os caras sabiam como investir em treinamento, que vendas tinha ciência. Olha só, vendas mais do que vocação, habilidade, talento, tem também técnicas, tinha também técnica. E aí, gente, meus resultados obviamente explodiram, porque eu já tinha o jeitão, já gostava da coisa, e aí eu comecei a aprender técnicas. E eu comecei sempre a investir na minha carreira em treinamentos de vendas. Mas eu nunca achei um treinamento assim que fosse, vamos dizer, que fosse abrangente, que entendesse todo o mecanismo, que fosse abrangente, que resolvesse todas as situações. Eu fiz aqueles, como é que era? Análise transacional, PNL, né? Entender se o cliente era sinestésico, se era auditivo ou se era visual. E, gente, um monte de coisas assim. Técnicas expositivas, discursos, como fazer um discurso instigante. Gente, tudo isso gerava uma baita confusão. E aí, um dia, uma época, na virada dos anos 2000, logo no começo da internet, eu tive a felicidade, a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aí eu acabei ganhando uma pequena fortuna, uma graninha legal, vendendo a minha empresa para a época de internet, que nem existe mais, né? Estou falando, gente, no tempo da internet de escada, só para vocês se situarem no tempo, tá? E vendendo a minha empresa, aí eu resolvi pegar aquele dinheiro e investir em autodesenvolvimento. E tirei um ano sabático, comecei a fazer uma série de cursos. E houveram alguns cursos que foram muito importantes para mim, saca? Primeiro foi um curso que eu fiz de excelência no PowerPoint. Era a comunicação com excelência no PowerPoint, porque eu precisava aprender a fazer apresentações e precisava conhecer PowerPoint. Estou falando isso virada dos anos 2000. Mas o bacana desse curso, que eu fiz, por sinal, nos Estados Unidos, foi que na primeira semana ele não sequer deixou a gente abrir o computador. Ele falou só de comunicação, o que era comunicação. E aí eu comecei a entender a importância da imagem, das palavras, como é que você fazia a animação. E que uma boa apresentação era que nem música. Música não tem ritmo, harmonia e melodia. A apresentação em PowerPoint tem a mesma coisa. Ela tem que ter ritmo, que é dado pela animação. Ela tem que ter melodia, que é um encadeamento das ideias. E ela tem que ter ritmo, melodia... O que eu falei? Quais são os três mesmo? Ritmo, harmonia. Harmonia. As ideias têm que estar encadeadas. Tem que ter a melodia, que são os aspectos que você está tratando, e ele tem que ter um encadeamento das ideias, tem que ter uma harmonia com as ideias. Isso é problema. Esse curso, para mim, foi absolutamente transformador. Bom, depois desse curso, eu fiz... eu conheci uma pessoa que ia fazer um curso de neuromarketing.
estava surgindo, naquela época, a virada dos anos 2000, a tecnologia de imagem estava surgindo com força total. E aí eles estavam mapeando o cérebro, e era muito comum, principalmente as universidades já estavam fazendo isso, colocando as pessoas mediante então propagandas e comerciais de TV e mapeando o cérebro, qual era a reação dela, para saber que área do cérebro estava sendo estimulada. Isso era o neuromarketing da época, e saber qual é a mensagem que eu tinha a fazer. E ali eu descobri, por exemplo, aliás, descobri não, no curso, ao longo do curso, eles descobriram que tinham duas coisas que, se você colocasse nas propagandas, elas se tornavam memoráveis. Primeiro, crianças, e segundo, pets. Olha só, se você colocar uma criança num comercial, ou colocar um pet, um cachorro, um papagaio, um gato, sei lá, ela é muito mais memorável do que as outras coisas que são absolutamente lógicas. Bom, então eu fiz o neuromarketing B2B e B2C lá. Depois eu fiz um curso que foi fantástico, que era, tinha acabado a Guerra do Golfo, e tinha um curso de ciência da complexidade aplicada à gestão empresarial, porque o exército americano tinha aplicado as técnicas, o conhecimento da ciência da complexidade na Guerra do Golfo, lembra disso? Lá do Bush pai, né? Esses caras saíram do exército e foram ensinar para o mundo privado. Isso é coisa típica de americano, né? Que aprende isso no exército e depois traz para o privado. Como é que se aplica isso no mundo dos negócios? Isso para mim também foi muito transformador. E o último, talvez a cereja do bolo, foi um curso que eu fiz em 2005, depois desse ano sabático, quase 4 anos, porque esse ano sabático foi em 2001. Eu fiz esse curso em 2005, numa empresa chamada Kepner Trigo. Vocês lembram da onda do ISO 9000? Então, tinha uma empresa que preparava a parte comportamental, que dava um cursinho comportamental, a empresa existe, acredito que existe até hoje, eu até preciso pesquisar, chamava Kepner Trigo. E ele tinha o primeiro curso deles, comportamental, chamava-se PSDM, Resolução de Problemas e Tomada de Decisões. E eles mostravam que para resolver um problema, você tinha um diagrama de blocos, um workflow, com começo, meio e fim, fazendo perguntas. Gente, um pouquinho antes de eu fazer esse curso, eu estava vendo na televisão uma entrevista do Peter Drucker. Desculpe, Peter Drucker não, do Philip Kotler. Do Philip Kotler, o pai do marketing, dos 4Ps, lembra? Então, e ele dizia nessa entrevista que os 4Ps tinham morrido. Sabe os 4Ps do marketing, né? Produto, preço, ponto e propaganda. Ele falou, agora com a internet, os 4Ps morreram, agora nós estamos na era dos 4Cs. O que é os 4Cs? No lugar de preço, agora de produto, o foco agora é no cliente. No lugar de preço, agora no custo da oportunidade. No lugar do ponto de venda, agora é conveniência, você compra qualquer coisa por qualquer lugar pela internet. E por último, não é mais a propaganda, nem a promoção, é a comunicação. Comunicação tem a ver com a devolutiva. A devolutiva só foi permitida pela internet. Porque você hoje, quando fala alguma coisa, se alguém não gostou, vai lá e no ato se manifesta. Diz o que achou daquilo ou não. Antigamente você falava pelo rádio, pela TV ou qualquer veículo unidirecional, você não sabia como é que o outro lado tinha entendido. Comunicação não é o que você fala, é como o outro entende. Então nessa hora que caiu, imagine isso, um pouquinho antes de fazer esse curso de resolução de problemas, eu assisti essa entrevista, que ficou ecoando na minha cabeça. Quando eu fiz o curso e vi o diagrama que tinha começo, meio e fim para você resolver um problema, eu falei, gente, vendas é igualzinho. Tem começo, meio e fim, o processo é sempre o mesmo. O que muda não é o foco no produto, é o foco no cliente. É como ele decide isso. E assim nasceu o programa Vendas Neurais. E é isso que a gente vai fazer, essa mentoria agora, de quase 1 ano, que a gente vai ficar junto. Se você quiser se inscrever nisso aqui, já coloque aqui embaixo, eu quero, que aí a gente vai mandar mais detalhes para vocês. A gente vai inaugurar, vai lançar essa turma no dia 31 de março desse corrente ano aqui.
vai ser a primeira turma de mentoria, vou começar a mentoria com essa primeira turma. Se você estiver interessado, quiser mais detalhes, saber como é que vai funcionar isso tudo, só dá aqui, colocar eu quero. A gente vai publicar isso na bio, tudo certinho. Mas, gente, é basicamente isso que foi o Café com Coutinho hoje. Um lugar muito delicioso, ao ar livre, né? Bem diferente do convencional. Meu óculos está escuro, mas meu óculos é aqueles fotossensível, então não consigo deixá-lo claro aqui. Isso, se ele escurecer, eu não consigo enxergar nada aqui. Então, por isso talvez alguém comente do óculos escuro, que não está vendo meus olhos, mas olha, eu estou aqui prestando atenção, tá? Então é isso, gente. É o lançamento da mentoria, de tudo isso, foi de como nasceu isso, o que vocês vão receber. E é assim, tem duas coisinhas que eu queria tratar. Assim, se é para todo mundo. Não é para todo mundo, não. É para poucas pessoas, para muito pouca gente. É para quem realmente trabalha no mercado de alto ticket e quer mudar de vida. Então, eu vou dizer aqui, eu fiz até uma tela para quem é. Olha, principalmente para o vendedor que só consegue fechar negócio se tiver cara a cara com o cliente. Então, a gente chama vendedor face a face. Segundo ponto, se o seu comprador, se o seu cliente, ele só fecha se ele confiar em você. A confiança é o principal elo e vínculo de que vai ter de tomada de decisão. Segundo, para quem de fato quer crescer na vida, quer deixar de ser um simples tirador de pedido e quer crescer. Outro dia eu fui dar treinamento numa loja de confecção de jeans, né? Era uma marca de jeans, ela vendia para lojistas. E aí entrou uma pessoa lá com um carrinho na mão e tal, e queria comprar uma grade de calças para femininas. E aí eu estava conversando com o dono da marca, né? E a pessoa que atendeu acabou vendendo, né? E aí ele perguntou para ela assim, então você vendeu tal, para a pessoa tal. Aí ele falou, sim, eu consegui vender. Aí eu perguntei para ela assim, mas o que ela queria? Ela queria comprar uma grade de calças femininas. E eu falei, e o que você vendeu? Falei, uma grade de calças femininas. Então, desculpe, você não vendeu, você atendeu. Vender é bem diferente de atender. Vender é a pessoa levar muito mais do que ela tinha se proposto inicialmente. Das necessidades. Se ele é um lojista, provavelmente ele não precisa só de uma grade de calças femininas. Tem muito mais coisa que poderia ter sido vendido e você não soube aproveitar. Então, quem de fato quer crescer na profissão. Outra, quem quer trabalhar com clientes fidelizados. São relações perenes. Relações perenes, você tem que fazer uma gestão dessa relação. Entender de fato como é que você lubrifica esses vínculos emocionais com o seu cliente. Porque se você não fizer isso, vai outro lá e rouba seu cliente. Hoje em dia, cliente para trocar de fornecedor, a Zap. A internet aí está cheio de alternativas para mostrar para ele. Agora, finalmente, para quem quem sabe que precisa aprender alguma coisa nova, mas não sabe exatamente o que é que ele precisa. É aí que a gente entra. Justamente o programa Vendas Neurais entra para preencher essa lacuna, que é algo completamente diferente. Eu aposto com você que você não vai encontrar nada semelhante no mercado. Não tem nada que se pareça. Eu mesmo fiz, porque eu fiz pesquisa, eu participei pelo menos de eu lembro, né, foi em 2017, 2018, eu acho que eu fiz uns 10 cursos de venda dos nomes mais aclamados no mercado. Nenhum tem um método com começo, meio e fim que entenda o mecanismo de decisão do seu cliente como vendas neurais. Mas tem outra coisa, também para quem quer, está claro o objetivo e quer atingir esse objetivo com segurança, com domínio da situação. Agora, finalmente, para quem não é esse programa Vendas Neurais, vamos lá. Primeiro, para quem já está satisfeito com a vida que está. Está na zona de conforto,
beleza, tá tudo certo. Não mexe em time que está ganhando, não é esse o ditado? Pois é. O programa Vendas Jornais é para quem quer mexer no time que está ganhando enquanto está ganhando, porque depois que começa a perder, aí é complicado. Então, para quem já está satisfeito com a sua vida, está na zona de conforto, está bom do jeito que está, beleza. Então, o curso não é. Para quem acha que vender é persuadir, você vai aprender que em vendas neurais que persuasão é a última coisa que a gente trabalha. Persuasão é tentar colonizar o outro, é tentar convencer o outro que ele tem que comprar de você aquilo que você está vendendo e não aquilo que ele precisa. Para quem também acredita que o negócio que é PNL funciona muito mais que as neurociências, beleza. PNL tem sua eficácia? Tem. Tem sua validade? Tem. Mas a gente vai um pouquinho além. É onde que nasceu a PNL, na origem lá, que são nas neurociências. Como elas podem te ajudar a vender mais e melhor. Outro, para quem não é para quem acredita que é preço baixo que vende. E mais ainda, que aquele que acredita que só consegue vender se tiver que dar descontos. Então ele já dá uma tabela de preço já com desconto embutido já pronto. Ele sempre vai vender com descontos. Então, vendas neurais não é para essa pessoa. Outro aspecto é para quem acha que perguntar é ofender o cliente. Gente, pergunta é a ferramenta de trabalho do vendedor. É você entender a necessidade dele, de fato, com profundidade e intensidade. E o último, para quem acha que vender é sorte, é uma questão de sorte. Se você acredita que é isso, gente, vendas neurais não é para você. Então, agora eu vou encerrando o Café com Coutinho, mais um Café com Coutinho, e espero com vocês, se quiserem, nós vamos já colocar o link de inscrição aqui, pro dia 31, a gente se encontrar lá e começar o seu processo de mentoria rumo a uma nova vida, rumo a atingir os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Gente, tudo que eu posso dizer é, se gostou, conte para os amigos, se não gostou, conte para os inimigos, mas é disso que eu vivo. Agradeço a sua presença, o seu prestígio e mais um Café com Coutinho, dessa vez sozinho e apresentando. Mas olha, semana que vem, depois do carnaval, nós estamos de volta com mais um convidado. Até lá, até mais, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho.